talvez o Bruno começasse. O que você acha, Bruno? Você está com os slides, depois passamos para o secretário. O secretário, atual secretário de Ciência e Tecnologia, mas também foi o presidente da comissão a qual o Caiado, o deputado Caiado, foi o relator. Pelo convite, vou tentar acelerar um pouco para vocês não pegarem um sono aqui depois do almoço. Queria falar um pouco sobre três temas. Primeiro seria o tema de quais são, na verdade, os riscos vinculados ao financiamento da política. Segundo, qual era o caminho dos vários países da regulação do financiamento para tentar enquadrar, minimizar esses riscos. Terceiro, olhar um pouco para o lado brasileiro, para a experiência brasileira nos últimos 20, 30 anos. E quarto, fazer o balanço. Então, se nós vamos primeiro para os riscos agora. Os riscos do financiamento da política são basicamente três. E antes de falar os riscos, devo mencionar pelo menos com uma frase, que o financiamento da política é extremamente importante e, na verdade, é um sinal de competitividade da política. Então, nós vemos que em muitos países os gastos, nos últimos 10, 15 anos, os gastos em financiamento de campanhas eleitorais aumentaram, mas mais em função da proliferação de eleições. Em muitos países tem mais eleições do que antes, tem eleições no âmbito estadual e municipal, onde antes não tinha. Então, você tem um aumento, um incremento do financiamento, da necessidade de financiar a política, que expressa, na verdade, uma maior competitividade e não necessariamente algum descaminho na política. Mas se nós olharmos para os remédios, digamos, nos últimos 100 anos, os caminhos trilhados pelos vários países para tentar dar conta dos riscos, nós podemos dizer que basicamente são três riscos que sempre ficaram, digamos, no enfoque da legislação. O primeiro risco é o risco para a igualdade dos cidadãos. Obviamente, o financiamento da política traz pela porta dos fundos um elemento de desigualdade que, na verdade, foi eliminado parcialmente pelo voto igual. Você tem os vários países passando por processo de igualização dos direitos dos cidadãos, e quando isso é atingido, muitas vezes pela porta dos fundos, através do financiamento da política, entra a desigualdade, porque os cidadãos, num sistema de financiamento não regulado, têm capacidade desigual de aportar e influenciar o processo eleitoral. Então, esse é o primeiro desafio que fica, na verdade, presente até hoje em dia nas democracias modernas. O segundo risco é ligeiramente diferente. O segundo risco é um risco para a equidade da competição entre partidos e candidatos. Quer dizer, ter realmente uma situação onde competição entre partidos e candidatos. Quer dizer, ter realmente uma situação onde candidatos com propostas razoáveis, boas, têm condição extremamente desigual, dependendo do seu acesso a recursos. Então, você tem um problema da própria competição eleitoral entrar em desequilíbrio. O terceiro risco é o risco pós-eleitoral, de ter um vínculo entre o financiador, seja privado ou público, entre o financiador e os representantes políticos. Esse é o vínculo, digamos, esse é o seu tema que merece mais atenção pública. Digamos, o financiamento da política é quase como um sinônimo de um suborno, um pagamento antecipado para um favor que se receberia depois. Em termos muito simplificados, eu diria que são esses três riscos que a legislação tentou enquadrar, minimizar nos últimos 100, 120 anos, porque esse é mais ou menos a linha histórica para a qual nós temos que olhar. Isso nós olhamos agora para os remédios, são justamente esses. A primeira linha vigorou durante a primeira metade do século XX. Era a ideia de banir e limitar os privados e públicos, o abuso de recursos públicos para as campanhas e os partidos políticos.
Interessantemente, as primeiras medidas iam na direção de limitar a influência dos recursos públicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, final do século XIX, a primeira legislação era no sentido de limitar a possibilidade do governo atual usar e abusar funcionários e recursos públicos para influenciar o processo eleitoral. E depois, no início do século XX, vieram as primeiras medidas dedicadas ao setor privado, quer dizer, a iniciativa a limitar a influência do capital do setor privado. Os remédios nessa área de banir e limitar são mais ou menos, podemos dizer, 3. Basicamente são de banir órgãos públicos e fontes privadas, quer dizer que construtoras não podem doar, ou nenhuma empresa pode doar, ou as empresas que têm relações contratuais com o Estado não podem doar. Se você olha um pouco para os países, eles têm variações em torno desse mesmo tema. No Chile, por exemplo, construtoras que têm contratos de mais de 30% com o Estado não podem doar. Em outros países, hoje de manhã foi citado, outros países, em parte, vão banindo totalmente o setor privado do financiamento. São muito poucos países. Na América Latina, é atualmente México e Colômbia, que estão banindo totalmente o setor privado. Mas, enfim, essa é uma área onde os países experimentam um pouco e vão vendo até que ponto eles podem ir. Um segundo exemplo de banir e limitar é limitar o teto, o volume de doações. Então você tem vários países, enfim, uma legislação que especifica um doador não pode doar mais do que $10 mil, $5 mil, $15 mil, alguma coisa assim. Tem muito poucos países na América Latina que vão dessa direção. Costa Rica, por exemplo, tem uma legislação que coloca um teto relativamente alto, mas coloca um teto. E tem também, essa é uma tendência mais moderna, tem a tendência de colocar tetos para gastos. A diferença entre tetos para doações e tetos para gastos é ingresso e egresso, né? Uma vez você limita o ingresso, outra vez você limita o que se gasta nas campanhas. E virou um pouco moda nos últimos 20 anos apostar mais no teto para gastos. Os países que apostaram nessa direção foram muito rigorosos. Chile, por exemplo, reduziu drasticamente o volume que se pode gastar em eleições e basicamente todos os comentários vão no sentido de que os tetos são fictícios, eles não são obedecidos. Então os países não conseguem, digamos, equilibrar muitas vezes, que alguns não classificam como subsídio direto, mas no meu entender é quase a mesma coisa, é garantir acesso gratuito à rádio e televisão. E sobre isso vamos ter que falar um pouco no caso brasileiro. Então, essa filosofia foi muito forte, muito importante, eu diria que dos anos 50 até os anos 80. Quando finalmente também muitos países que apostaram nessa direção tiveram os seus próprios escândalos. Por exemplo, a Alemanha teve, apesar do financiamento público pesado, teve seu próprio escândalo de financiamento, o escândalo Flick nos anos 80. Ou a Espanha também teve o seu escândalo. Então, tem uma certa frustração com a falta de sucesso dessa filosofia de subsidiar publicamente as campanhas e de combater, então, os escândalos de corrupção por essa via.